eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar. Quando o noivo desejado, a igreja arrebatar. Paz do Senhor a todos os irmãos, em nome de Jesus. Com muita alegria que nós vamos estar fazendo o primeiro vídeo no nosso canal, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, quero desde já louvar a Deus e agradecer por cada um dos irmãos. Queridos, você, antes de nós compartilharmos da palavra de Deus, eu peço aos irmãos, não deixe de dar o seu like, compartilhe esse vídeo para que chegue no máximo de pessoas, para que mais pessoas possam se inscrever nesse canal e possam ser abençoadas e alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Ative o sininho, você que ainda não ativou, para receber as notificações dos novos vídeos. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra. Carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 13 e o versículo de número 8. Nos diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Em algumas traduções diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados, eu quero trazer uma palavra em cima do seguinte tema: quem é Jesus? E por que eu posso crer que ele vai voltar? O autor aos Hebreus, no capítulo 13, ele fazendo menção da pessoa de Jesus, agora no versículo 8, ele vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, ou seja, ele está dizendo que Jesus Cristo é imutável, ele não muda. Jesus Cristo não é passível a mudanças. Ele não muda ao passar dos tempos, das eras ou dos anos, mas ele permanece o mesmo. Amados, isso é muito forte. Se nós olharmos para a história da humanidade, para as eras e a sociedade, nós vemos muitas coisas mudando, muitas mudanças. Nós observamos que ao longo da história, muitas coisas que existiam não existem mais. Muitas coisas que outrora havia, hoje já não existe mais, foram extintas. Muita coisa mudou, muitas coisas avançaram. Mas aqui eu aprendo com a palavra de Deus, que o autor aos Hebreus está dizendo que por mais que as coisas possam mudar aqui no planeta Terra, que as coisas possam passar e mudar, a Bíblia está afirmando, queridos, que Jesus Cristo, ele permanece o mesmo, ele não muda, ele é imutável. E a pergunta que não quer calar nesta noite, nessa oportunidade: quem é Jesus? E por que eu posso crer que ele vai voltar? Então, queridos, Jesus é o mesmo. O mesmo Jesus da Bíblia, que operou no passado, ele é o mesmo. O mesmo que andou sobre as águas, o mesmo que ressuscitou a Lázaro, o mesmo que multiplicou os pães e os peixes, ele permanece o mesmo, ele não muda. Queridos, para me entender quem é Jesus, eu preciso entender acerca de Deus, sobre Deus. O nosso Deus, ele é um Deus trino. Ele é um Deus composto de 3 pessoas. Como eu posso entender a Trindade?
Aqui eu quero falar com vocês sobre a Trindade. A palavra Trindade você não vai achar ela na Bíblia, mas você vai achar textos na Bíblia que provam a veracidade da Trindade. Textos que comprovam que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica e verdadeira. Mas como eu posso entender a Trindade de uma forma simples? Observe o ventilador agora da sua casa. Lembre do ventilador que você usa, do ventilador que você já usou. Comece a parar e pensar nesse ventilador desligado, parado. Você vai conseguir observar que esse ventilador, ele possui 3 hélices, ou seja, 3 partes distintas. Mas a partir do momento que você ligar esse ventilador, essas 3 hélices em movimento, você já não mais consegue vê-las distintamente em 3 partes, mas sim uma. Ou seja, assim eu entendo a Trindade. Um Deus, composto de 3 pessoas distintas. Ou seja, Deus é um em 3. 3 em 1. Abra sua Bíblia, você que pode, e acompanhe comigo o texto da palavra de Deus em Gênesis. Nós vamos lá para a criação. O Gênesis capítulo 1. E ao versículo de número 26 da palavra de Deus. Nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Somente até aqui. Queridos, observe que nós chamamos isso aqui de expressão pronominal plural. O versículo começa dizendo, e disse Deus. Observem que a palavra Deus está com a letra D maiúsculo, e a palavra está no singular. Isso nos quer dizer que é um Deus. Mas o versículo continua e a Bíblia diz, façamos o homem. Perceba que agora a palavra façamos, ela está no plural. Como é que eu entendo isso aqui? Abra sua Bíblia agora em Provérbios, no capítulo 19. Eu quero ler com você apenas um versículo, para você entender acerca da criação do homem, o que estava acontecendo no Gênesis 1, 26. Então, Provérbios 19, versículo 21 diz assim: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em algumas traduções diz, o conselho do Senhor permanecerá. E a palavra conselho aqui em Provérbios vem de conselho mesmo. Conselho, uma reunião. E quando você fala de uma reunião, um conselho, logo entendemos que não tem como fazer uma reunião ou um conselho com apenas uma pessoa. Eu preciso de ter mais de uma pessoa para me fazer um conselho, uma reunião. Assim estava acontecendo no Gênesis 1, 26. Deus, ele estava fazendo um conselho com ele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fazendo uma reunião para criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Queridos, eu quero que você, por último, abra a Bíblia agora. Em Mateus, no capítulo de número 3. É o último texto que nós vamos ler, para nós encerrarmos o vídeo. Mateus 3, e o versículo 16 e 17 diz assim: Batizado Jesus, ou seja, quem está sendo batizado? Jesus. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Ele viu quem? O Espírito Santo.
Agora o versículo aí completa. Descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A voz que Jesus ouvia dizia: Este é o meu filho amado. Só chama de filho quem é pai. Então a Trindade, ela é revelada no batismo de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém pode dizer assim: mas pastor, Jesus disse em João: quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Queridos, quando Jesus ele diz da seguinte forma lá em João, Jesus não estava se referindo a número de pessoas. Mas quando Jesus está falando: quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim, ele estava dizendo que eles têm o mesmo poder, a mesma essência, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Amém? Queridos, essa é a primeira parte do nosso estudo. Quem é Jesus? E por que eu posso crer que ele vai voltar? Eu farei novos vídeos sobre este tema. Deixa o seu like, compartilhe essa primeira parte desse vídeo, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.